Olha, eu quero falar com vocês hoje, esta tarde aqui, quinta-feira, dia 20 de junho. Está começando o inverno, hein? Começou o inverno oficialmente, nessa quinta-feira. Bom, eu quero falar com vocês aí sobre essa pesquisa de intenções de votos que a CNN acaba de publicar. Ela inicia agora uma série de pesquisas de intenções de votos nas principais capitais do Brasil. Está começando do sul para cima. Então, em Porto Alegre, primeira pesquisa publicada feita pela Atlas Intel. Eu até confio bastante. Eu, a princípio, eu não confio em pesquisa de intenção de voto, mas tem algumas empresas como a Atlas Intel, como Paraná Pesquisa, eu confio bastante nessas pesquisas. Além disso, pesquisa, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, é como uma fotografia daquele momento. Isso não quer dizer que depois vai ficar a mesma coisa, o que vai acontecer aquilo ali, né? Até porque tem muita gente, inclusive, que não quer se manifestar ou até mente a respeito das suas preferências eleitorais. Mas, enfim, o que nós temos aqui em Porto Alegre, nessa pesquisa divulgada hoje aí, chega até a ser meio surpreendente, porque dá a vitória da candidata do PT na disputa do primeiro turno. Não é vitória no primeiro turno, é na disputa do primeiro turno. Num dos dois cenários apresentados. Aliás, nos dois cenários apresentados. No primeiro, vitória da Maria do Rosário sobre o prefeito Sebastião Melo. No segundo, empate técnico, com a Maria do Rosário um pouquinho na frente. Acho que o segundo cenário é o melhor e eu já vou explicar por quê. Mas antes de fazer uma análise rápida a respeito dos resultados dessa pesquisa, que aliás não é totalmente completa, porque eles não mediram ali os índices de rejeição de cada um dos candidatos, isso aí pode ser vital, inclusive, para a análise do que vai acontecer, porque todo mundo sabe que, dependendo do índice de rejeição, passando de um certo limite, ao longo da história tem ficado claro que esse candidato perde a eleição. Então, não fico sabendo qual é o índice de rejeição da Maria do Rosário e do Sebastião Melo, que ficam sem saber isso, fica um pouco difícil fazer qualquer tipo de projeção, mas é muito cedo ainda, embora a eleição esteja às portas, aí, é daqui a alguns meses, né? Agora Porto Alegre está em disputa aqui a Maria do Rosário, olha aqui, ela vai ter que defender esse legado aqui que eu estou narrando aqui nesse livro Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Eu escrevi esse livro aqui analisando os 16 anos dos governos aqui do Tarso Genro, do Olívio Dutra, do Raul Ponte, depois do Tarso Genro e João Velho de novo. 16 anos aqui. Um desastre, não era? Herança maldita, né? Ela vai ter que defender essa herança maldita, né? E ainda vai ter que defender o governo Lula da Silva. E os 13 anos do Lula da Silva e da Dilma Rousseff, não é pouca coisa, hein? Mas, enfim, é bom. Se vocês quiserem acompanhar, né? Só dá uma olhadinha aqui no que foi. Eu tenho poucos exemplares ainda dessa terceira edição aqui. Estou preparando já uma quarta edição, né? E nos últimos tempos aí eu tenho recebido inúmeros pedidos desse livro aí que custa R$ 80, tem 350 páginas, R$ 80, incluído frete para qualquer parte do Brasil. Mas eu quero registrar aqui pelo menos 5 pessoas que me acompanham aqui, que adquiriram esse livro aí. Foram mais de 50 em questão de 2 semanas aí de compras, né? Mas é o Francisco de Assis, aqui de Santana do Livramento, o Paulo Garcia, de Brasília, o Carlos Alberto Pereira Leal, do Rio de Janeiro, o Davi Augusto Vasconcelos, de Itaúna, Minas Gerais, o Paulo Ricardo Pierozan, de Florianópolis. São alguns nomes aí. Vamos ver se você inclui o de vocês também, hein? R$ 80, 350 páginas, para ficar sabendo como é que foram os 16 anos dos governos do PT aqui em Porto Alegre e a sua herança maldita aí. Inclusive, vocês vão entender aí de que modo, durante esses 16 anos, o PT deixou aqui o sistema de proteção de cheias aqui. Agora estão enchendo a boca aí contra o Melo, mas quando eles estiverem aqui, 16 anos aqui, eles deixaram uma situação desastrosa. Estou mostrando fotos, inclusive, nesse livro aqui. Eu fui ver tudo, uma por uma, casa de bomba, o muro, todo o sistema de drenagem, departamento de esgotos pluviais.
Estou contando aqui por ter visto, né? Por ter visto. E por ter sido, inclusive, secretário da Fazenda e secretário da Indústria e Comércio aqui de Porto Alegre no ano anterior à primeira vitória do PT. Aqui na capital do Rio Grande do Sul, de modo que eu sei o que eu estou falando aqui. Olha aqui, ó. É só mandar um WhatsApp para 51, código de área de Porto Alegre, depois 999 45 98 10. 999 45 98 10, código de área. Eu mesmo atendo, hein? Eu estou falando com todo mundo aqui. Eu estou com toda uma enorme de uma lista aqui no meu WhatsApp. Tive até que comprar um telefone novo para mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Telefone novo aqui. Presente de um dos meus filhos aqui no meu aniversário, porque ele já estava chateado com aquele telefone antigo lá chinês. Disse, não, vou botar um Motorola. Deu um Motorola. Eu estou trabalhando de Motorola. Bom, e a pesquisa de intenções de votos? Pois bem, essa pesquisa de intenções de votos que a CNN contratou e publicou hoje sobre as eleições de Porto Alegre apresenta dois cenários distintos e é preciso examiná-los com atenção, incluindo aí o caso do segundo turno, para conseguir um retrato mais correto das intenções de votos dos 800 mil eleitores da capital, que tem 1,5 milhão de habitantes, né? No primeiro turno, o prefeito Sebastião Melo, que é do MDB e tem o apoio do PL e do Bolsonaro, ele perde no primeiro cenário, empata tecnicamente no segundo, mas em desvantagem com a Maria do Rosário. Mas no caso do segundo turno, a pesquisa mostra que ele vence. Fácil. Bom, no primeiro cenário, a Maria do Rosário tem 30,2% e o Sebastião Melo 24,8%. Então está fora do empate técnico, inclusive, da margem de empate técnico. Isso no primeiro cenário. Mas acontece que nesse primeiro cenário, da Atlas Intel, ela inclui a deputada federal Ani Ortiz, do Cidadania, que pega 99,1% entre terceiro lugar, e a comandante Nádia, que entra em quarto lugar com 8,5%. Mas elas não são candidatas. Nem a Ani Ortiz é candidata e nem a Nádia é candidata. E elas apoiam abertamente o prefeito Sebastião Melo. Somando aí as duas, dá 17,6%, você bota em cima dos 24%, aí está vendo que... Claro que não dá assim para... Não, você está lá, isso não é matemática, né? Mas o eleitorado tem o mesmo conteúdo ideológico, né? De direita, então não tem porquê, ou de centro-direita, o Melo é de centro-direita, às vezes até meio de centro-esquerda, mas tem sido mais de centro-direita. Bom, no segundo turno, então, já sem a Nádia e sem a Ani Ortiz, o que nós temos aqui é a Rosário com 31,8% e o Melo com 28,3%. Portanto, dentro da margem de erro aí, empate técnico, né? Sem a Ani Ortiz e sem a comandante Nádia, né? Mas tem o segundo turno, ainda tem um outro candidato aqui do Novo, muito bem pontuado também. Esse pessoal do Novo aí não vai votar na Maria do Rosário, né? Bom, a pesquisa, não, como eu disse, né, não registra índice de rejeição e isso prejudica muito qualquer avaliação desse retrato de hoje. Olha, antes da tragédia das águas, aqui vai uma análise superficial que eu faço, né? Todo mundo tinha como certo que o prefeito Sebastião Melo venceria no primeiro turno. Mas acontece que ele se desgastou aí muito com a sua gestão durante as enchentes, porque o que aconteceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi um acontecimento meteorológico de dimensões monumentais, incontrolável pelos meios disponíveis e em mãos do setor público. Basta ver que milhares e milhares de voluntários, mas milhares mesmo, mobilizaram-se de imediato para cobrir a falta de recursos humanos e materiais do setor público, além da lentidão com que reagiram os governos municipal, estadual e federal. Eles foram muito lentos na reação e não dispunham, evidentemente, dos meios materiais e nem humanos para enfrentar uma tragédia das águas como essa que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, particularmente no mês de maio, né? É claro que isso, querendo ou não querendo, acaba prejudicando os gestores, né? Como foi o caso do prefeito Sebastião Melo, né? Bom, não dá para esquecer também, eu acho que é importante, que um dos primeiros protagonistas, inclusive, justamente pela lentidão com que agiu, pela falta de estrutura material e humana, foi o Exército, para vocês verem. Não estou mais falando do Exército, mas foi
nos primeiros dias, o pessoal até perguntava, ué, isso aí o Lula mandou o exército ficar quieto, porque não está fazendo nada, e não estava fazendo nada. Mas melhorou depois, né? Bom, isso tudo, de qualquer maneira, senhores, está sendo decantado nesse momento, e como dizia o velho Jânio Quadros, se-lo-á muito mais até outubro. O que, claro, o tempo agora, o senhor da razão, como dizia o Collor, né, vai resultar em ganhos para o prefeito Sebastião Melo, tenho convicção disso, né? O jogo mal começou. E o resultado dessa pesquisa não pode ser desanimador para quem defende o legado do atual prefeito Sebastião Melo. Até porque é irracional supor que a Maria do Rosário consiga superar os trágicos efeitos das heranças malditas do PT, que ele deixou esse partido ao longo dos seus 16 anos de governo em Porto Alegre, do mensalão, do petrolão, agora do arrozão, né? Não dá para ignorar essas coisas, né? Um partido que já devia ter sido proscrito da vida partidária brasileira e cujo líder já devia ter sido enfiado, posto para fora, também expurgado da vida pública brasileira, né? Há 3 meses das eleições, nós podemos dizer, eu acho que eu posso dizer, com César às margens do Rubicão, alia jacta est. Ou seja, a sorte está lançada. E não esqueçam do meu livro aqui, hein? Ó, para entender melhor as eleições aqui de Porto Alegre. R$80, 999-45-9810, que é o meu WhatsApp. Falar comigo, direto, hein? Eu fico falando. É isso aí, senhores. Uma boa tarde para todos. O tempo está nublado em Porto Alegre, não está legal. Vai chover a semana toda, mas sem enchente.